Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje, nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o período regencial e os conflitos desse período, tá? Esse período, ele trata-se da história do Brasil, que é um período que é posterior à abdicação de Dom Pedro I. A abdicação seria a renúncia dele, até o momento do golpe da maioridade, que Dom Pedro II vai ter reduzido a sua maioridade e ele vai assumir o trono. Então foram 9 anos, né, de período regencial no Brasil. Esse período também é considerado pelos historiadores como um tipo de um ensaio para a República, né, porque período regencial, ele é bem parecido, né, tem um sistema muito parecido com a República presidencialista, tá? Então nós vamos ver o que acontece depois que Dom Pedro I ele abdicou, ou ele renunciou em favor do filho dele, Dom Pedro II. Dom Pedro II era um garotinho, tinha só 5 anos de idade, portanto impossibilitado de governar. A Constituição, ela previa isso, a Constituição de 1824. Caso o imperador, né, falecesse ou renunciasse, ou estivesse impossibilitado de governar, e o seu herdeiro fosse menor de idade, deveria assumir um regime conhecido como regime regencial. É chamado de regime regencial porque haveriam regentes que governariam a nação. A Constituição previa a formação de uma regência trina, então seriam 3 regentes eleitos, né, pelo Congresso ou pelo Parlamento, tá? Só que tem um problema. Quando Dom Pedro I ele abdicou em abril. Nesse período, naquela época, era férias para os parlamentares. E boa parte deles, né, viajavam para os seus estados de origem. E só ficava no Rio quem era parlamentar do Rio ou próximo a ele. E aí o que acontece é que esses parlamentares estão fora, quem vai votar? Então ficou um impasse. Eles então resolveram resolver o problema criando uma regência trina provisória. Então quem estava no Rio de Janeiro, né, os parlamentares foram convocados às pressas para poder escolher um nome de 3 pessoas, né, que pudessem se tornar regentes no Brasil, só que de forma provisória. Quando os demais parlamentares voltassem de suas férias e eles de novo, né, fizessem votação, aí seria formada a regência trina permanente, tá ok? Essa regência trina provisória, ela ficou cerca de quase 3 meses comandando o Brasil. Então foi o período que os parlamentares retornaram, né, para o Rio de Janeiro e escolheram a nova regência, tá? O período vai da renúncia, né, já falei, até o golpe da maioridade. Aqui nós temos uma charge, né, mostrando para vocês o Dom Pedro II no trono, que é só um garotinho que não entendia nada do que estava acontecendo, e os 3 aqui ao lado, né, no trono, são os regentes trinos, tá? Quem são eles, Sora? Um era brigadeiro e os outros 2 deputados, tá? Deputados federais. O Brasil ainda vivenciava alguns problemas que Dom Pedro não conseguiu resolver. Então o Brasil ainda tinha a questão de problemas de integridade do território, que praticamente Dom Pedro I tinha resolvido, mas ainda havia algumas fagulhas espalhadas pelo Brasil, algumas centelhas de querer separar alguns territórios do Brasil. E ainda acontecia de ter muita insatisfação popular, principalmente no Nordeste, por causa dos altos impostos, né? E também por causa da centralização política, ou seja, muito poder concentrado nas mãos do governo federal, tá? E pouca autonomia para as províncias. Então, quem era liberal na época vai contrariar isso, vai procurar lutar contra isso, tá? Nesse período, né, do primeiro reinado, foi formado 2 partidos no Brasil, que era o Partido Português, que era
fortemente aliados de Dom Pedro I e da centralização política, e havia o Partido Brasileiro, que pretendia maior autonomia das províncias. Do Partido Brasileiro sairá um grupo de políticos que vão formar o Partido Liberal na década de 30, tá? E o Partido Brasileiro e Português vai se desfazer. Vai surgir, desses dois partidos, vão surgir outros dois partidos mais fortes que vão praticamente comandar a política do Brasil no século XIX, que vai ser o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá bom? O português ele vai ser desfeito, porque eles eram favoráveis à centralização forte nas mãos de Dom Pedro I, aí Dom Pedro renuncia, e aí eles começam a fazer campanha para o retorno de Dom Pedro, só que Dom Pedro veio a falecer em 34, então esse partido não vai ter porquê a continuidade dele. Aí que eu já falei para vocês, tá? Os 4 governos regenciais. Então nós vamos ver em 1831, né, logo que Dom Pedro renunciou, foi em abril de 31, ele vai ser formada a regência trina provisória. Quem são os regentes trinos provisórios? Os senadores Campos Vergueiro e o Carneiro Campos, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse é um militar, tá? Eles vão ter limites nos seus poderes. O regente ele não exerce a função do poder moderador, isso era só exclusivo do imperador. Então o regente ele tem poderes limitados, tem coisas que ele pode fazer e coisas que ele não vai poder fazer, tá? Aí passa cerca de 2, quase 3 meses, aí é eleito a regência trina permanente. Aí sim fica o brigadeiro Francisco de Lima e Silva no poder, juntamente de 2 deputados, tá? O Costa Carvalho e o Braulio Muniz, né? Esses 2 foram eleitos, né, substituindo aí os 2 senadores da regência trina provisória. Eles vão fazer concessões para centralizar o poder, ou seja, eram 3 que queriam maior centralização política na mão do governo federal e menor atuação das províncias, que vocês podem substituir aí por estado, que para vocês poderem entender melhor, tá? Esse período, gente, regencial, foi um período muito conturbado no Brasil. Foi um período que gerou muito caos, muitas revoltas, e que gerou assim uma grande insatisfação popular. Então teve muitas revoltas armadas, muita gente morreu nesse período de 9 anos, de 9 até 15 anos, esse período aí, que começa o período regencial e vai concluir no governo de Dom Pedro II, tá? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre várias revoltas regenciais que aconteceram. Já durante a regência trina permanente, começou a surgir alguns focos de rebeliões no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, tá? Então já tinham lá grupos lutando contra o regime regencial e lutando, né, contra a centralização política, e alguns que queriam uma autonomia, outros que queriam diminuição de impostos, outros que eram favoráveis à questão da religião católica, defendendo o retorno de Dom Pedro I. Então foram diversos os motivos, tá? Mas esses diversos motivos levaram a muitas revoltas. Talvez, gente, talvez não, né? Mais certeza de que a falta de um governo forte, tá? Como era o governo, e autoritário, como era o governo de Dom Pedro I, fez com que esses grupos, né, se exaltassem. E eles, então, pretendessem colocar em prática o que eles pensavam. Inclusive, né, ameaçando o regime, ameaçando a integridade do Brasil. Diante desse caos todo que foi acontecendo no Brasil durante todo o período regencial, logo no início a regência trina permanente, ela percebe que a violência se intensificou nos centros urbanos
E aí o que eles fazem? Eles criam a Guarda Nacional. Só que antes de criar a Guarda Nacional, não são eles propriamente que vão criar. Eles vão nomear um ministro da pasta da Justiça, e esse ministro da Justiça vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. Esse cara, o padre Diogo Antônio Feijó, ele vai ter a ideia de criar uma Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela não é do Exército, ela não é das Forças Armadas, ela é uma guarda civil, tá? Só que com algumas características do militarismo, né? Como, por exemplo, hierarquia, uniforme, disciplina, tá? E convocação dos cidadãos. Então, por exemplo, tinha a Guarda Nacional aqui em Guará. Então, o rapaz chegou aos 18 anos. Ou ele servia no Exército ou ele servia na Guarda Nacional. Tá? Era obrigatório. E a Guarda Nacional tinha a questão da hierarquia, né? Tinha o comandante, né? Que era o coronel, havia o capitão, o major, o soldado, o sargento, o cabo. Tá? Era bem, se assemelhava ao regime militar, tá? Só que era da linha civil, né? Do comando civil. E eles criaram o cargo de coronel, e quem passou a ocupar o cargo desculpa, gente, quem passou a ocupar o cargo de coronel eram os grandes proprietários de terra, que passaram a ocupar o cargo, porque era um cargo de comando, era um cargo de posição importante, e esses caras, né, que eram os poderosos locais, regionais, passam a comandar a Guarda Nacional naquela região dele. Quando a Guarda Nacional chega ao fim, né, lá no final do século XIX, o título de coronel continua sendo usado pelos grandes proprietários de terra. Guardem essa informação na cabeça, porque depois vocês vão precisar dela quando eu for falar do coronelismo no Brasil, tá bom? Então, aí a regência trina provisória vai do dia 7 de abril de 1831, tá? Que é a data da abdicação de D. Pedro, até a formação da regência trina permanente, tá? Então, aqui é o que eu já tinha explicado para vocês. A regência trina permanente, né, os que compõem a regência trina, ela vai de 1831 até 34, o mandato era de 4 anos, né? A criação da Guarda Nacional, que eu acabei de explicar para vocês, foi criada em agosto de 31 por causa dos muitos focos de revoltas que estavam já começando a acontecer. O mentor dessa ideia é o padre Diogo Feijó. Redução do Exército e da Marinha, ele intensificou a verba para a Guarda Nacional, e com isso ele vai reduzir o Exército e a Marinha do Brasil. Ainda não havia aeronáutica, tá, gente? O comando de coronéis é a patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos, que na verdade, gente, esses cidadãos ativos são os grandes proprietários de terra, tá? Eles que eram os eleitores, porque eles que conseguiam chegar àquela renda de 100 mil réis por ano, tá? Defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros. Então, essa Guarda Nacional, ela foi criada também para defender os interesses dos grandes fazendeiros locais, tá? Aqui nós temos os soldados da Guarda Nacional, que é o uniforme que eles utilizavam, tá bom? Esse é um soldadinho de chumbo. Aí de 1835 até 1830, a partir de 1835, o sistema regencial mudou, tá? Eles perceberam que, apesar de ter criado a Guarda Nacional, eles não estavam conseguindo conter as revoltas que estavam acontecendo. Tá? Começou lá em 31, quando chega em 32 tem uma grande revolta em Pernambuco, que é a revolta dos cabanos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e depois em 35 começaram a eclodir várias outras revoltas, tá? Todas regionais. Então, estavam claramente demonstrado
que a regência trina não estava conseguindo dar conta do recado, ou seja, não estava conseguindo governar o Brasil, não estavam conseguindo controlar a violência. E aí alguém teve a ideia, ó, porque são três, né? Fica batendo cabeça, não concordam, não toma medidas rápidas. Então é necessário que seja um só, né, comandando o país. Aí eles falaram, ah, para ser um tem que mudar a Constituição. Aí eles criam o ato adicional de 1834, que muda a Constituição, né, na questão da regência, de regência trina para regência una, tá? Então eles mudam com um ato constitucional adicional de 1834. Tá? E aí eles fazem essa mudança, aí vão escolher, ao invés de escolher agora 3 regentes, eles vão escolher um regente só. O regente escolhido por eles, que deveria ter um mandato de 4 anos, seria o padre Diogo Antônio Feijó, o ex-ministro da Justiça, tá? E só que tem um detalhe, ele vai governar o Brasil de 35 até 37, ele vai renunciar antes do final do mandato dele, tá? Ele é um cara mais de linha liberal, tá? Ele tem as lideranças dos liberais moderados e revoltas acontecendo. Assim que ele assumiu o comando do Brasil, eclodiram 2 grandes revoltas, tá? Que foi a Farroupilha e a cabanagem. A Farroupilha no sul do Brasil e a cabanagem no norte. Também teve a dos malês, que foi de menor importância, tá? Mas assim que ele assume, já eclodiram 3 revoltas, e 2 que foram as que mais deram trabalho no Brasil. A cabanagem, que foi a revolta mais popular, e a Farroupilha, que foi a que durou mais tempo, que com uma grande participação da elite gaúcha, tá? Aí em 37, o padre Diogo Antônio Feijó começou a enfrentar denúncias, né? Começaram a fazer denúncias dizendo que ele estava mancomunado com os farroupilhas, por isso que ele não detinha a revolta no Rio Grande do Sul, ou seja, que ele estava apoiando os sulistas na revolta que queriam a separação do Sul em relação ao restante do Brasil. E ele começa a ser acusado disso e de estar fazendo corpo mole, porque ele também era de linha liberal, e o resultado foi que ele já vinha doente, tá? Já vinha adoentado. Diante dessas pressões, ele não aguentou e acabou renunciando ao mandato dele. Quando ele renunciou, foi necessário escolher o novo regente uno, que vai ser o Pedro de Araújo Lima. O Pedro de Araújo Lima, ele foi inclusive, né, uma indicação do Diogo Feijó. Só que o Pedro de Araújo Lima, ele era conservador, tá? Ele era a favor da centralização do poder e vai enfrentar novas revoltas. Além das revoltas que já estavam acontecendo, ele enfrentará novas revoltas, que vai ser a Sabinada e a Balaiada, tá? Que acontecem durante o governo dele. O governo dele vai até 1840, porque em 40 ocorreu o golpe da maioridade, que vai reduzir a idade de Dom Pedro II, a maioridade dele, para ele assumir o trono, tá? Daí acaba o período regencial. Gente, fiquem com Deus, até a próxima aula.